que o medo tem roubado de você? Seus sonhos, relacionamento, sua prosperidade, de repente até dinheiro ou a sua felicidade? Bom, eu sou Everton Lopes, essa é a live 707, onde eu ajudo pessoas a superarem os seus desafios, seus problemas emocionais sem terapia, é isso mesmo. Aqui com esse conteúdo que eu trago para você, com certeza ajuda, né? Porque a gente já tem muitos e muitos testemunhos aí, graças a Deus, de pessoas que estão superando, algumas que superaram seus desafios sem precisar de terapia. Não é 100% das pessoas, mas muitas pessoas conseguem esse nível de superação. E hoje, né, o tema de hoje é como identificar o medo, porque afinal de contas, às vezes você nem sabe como é que funciona isso, não é verdade? Então vamos lá, antes disso, você que está ao vivo comigo aqui, a gente vai compartilhar aqui com a galera. Dá um segundinho. Pronto, compartilhando com todo mundo aqui. Bora lá então. Bom, se você quiser saber mais, você que está assistindo esse vídeo aqui, quiser saber mais informações, quer conhecer outros conteúdos também, receber notificações das minhas lives, enfim, é muito simples. Só tem um linkzinho perto aqui, ou na minha bio do Instagram, ou também no Facebook, enfim, se você está no YouTube vendo esse vídeo também, sempre vai ter um link direcionando você para você se cadastrar e receber mais informações também. Legal? Bora lá? Thiago já está aqui, beleza? Bom dia! Vamos lá, hoje o tema é muito interessante, como identificar o medo. Afinal de contas, você às vezes nem sabe que tem medo. Tem muitas pessoas que na verdade que estão passando por situações muito difíceis, não sabem identificar isso, não sabem como funciona. E cara, se você não sabe identificar, quando eu digo cara, você que é mulher também, né? Você não sabe, se você não sabe identificar, você não vai saber nunca como tratar isso. Se você não sabe, por exemplo, que você está com gripe, como é que você vai tratar? Se você não sabe que está com câncer, como é que vai tratar? Se você não sabe que está com qualquer tipo de doença, você não tem como tratar. Por exemplo, um dos sintomas que acontece geralmente quando tem infecção é febre. Só que identificar que está com febre não é suficiente. Tem que identificar a causa dessa febre. Tem gente que fica tomando aí paracetamol, fica muito tempo tomando. Tem pessoas que têm problemas no organismo pelo excesso de se tomar, por exemplo, Dorflex, paracetamol e outros remédios que são mais corriqueiros e acaba não resolvendo o problema. Então o primeiro ponto é a gente entender que há um problema. E eu sei que o mais fácil para a gente fazer nesse primeiro momento é identificar o quê? Identificar o resultado dele, né? A consequência dele. Então, por exemplo, a febre é uma consequência. Agora você tem que saber só que existe febre não é suficiente. Então, conhecer o primeiro sintoma, legal, beleza. Então, qual que é o seu primeiro sintoma? Eu sou uma pessoa infeliz pra caramba. Os meus relacionamentos não dão certo. Meu sintoma é, puxa vida, eu tenho tantos sonhos, mas não vai, eu não consigo, sabe? Sempre paro num ponto, sempre paro num outro ponto, as coisas não caminham. Eu começo bem, às vezes, uma semana depois eu paro de novo, não dou sequência. Alguns, eu nunca começo, sempre fico planejando e nunca começo. Enfim, esse é um sintoma. Então, se você passa por isso, esse é um sintoma. A questão do dinheiro, até que entra dinheiro, só que estou sempre mal das pernas. Uau! Então, um ponto que tem que se observar aí é primeiro quanto você gasta e não quanto você recebe. Enfim, mas são pontos fundamentais para que no início você consiga saber que há um problema. Identificou? Há um problema? Existe um problema? Beleza, então agora a gente pode identificar como tratar isso, mas como primeiro identificar o próprio problema. Qual é o problema? Conta-se, tem uma historinha interessante aí que conta que uma antiga fábula, que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Aí um mágico teve pena dele e pegou e transformou esse camundongo num gato. Mas aí ele ficou com medo do cachorro. Então, o mágico foi lá e transformou ele num cachorro. Aí ele ficou com medo de uma pantera. E o mágico foi lá e transformou ele numa pantera.
Então ele começou a temer os caçadores. E a essa altura o mágico pegou e falou assim, pô, o negócio é o seguinte, ó, pum, vira camundongo de novo. Aí virou camundongo de novo. E falou assim pro camundongo, na verdade nada que eu fizer vai ajudar você, porque embora você tenha sido um gato, um cachorro, uma pantera, na verdade a sua coragem é sempre de um camundongo, não vai resolver. Moral da história, a questão é como eu estou por dentro, não é a aparência que eu tenho, não são as circunstâncias momentâneas, não são as perdas, dificuldades, desafios, problemas momentâneos, mas a questão é por dentro como é que eu estou, como é que está o meu mundo interior em relação a isso. Se você é uma pessoa que é dominada pelo medo, não adianta, se você não aprender a controlar o medo, a dominar o medo vai te dominar. E a maioria das pessoas que são dominadas pelo medo, elas procrastinam pra caramba, elas param porque algumas conexões em termos intelectuais aí são realizadas e a pessoa trava. Autossabotagem é algo que todos os dias eu vejo várias pessoas fazerem. Às vezes eu vejo na internet também. A autossabotagem é um negócio terrível. Isso está impregnado na mente de muitas pessoas. Então o que elas fazem? Elas simplesmente não deixam a sua própria evolução acontecer. O que não é medo? Medo não é fraqueza. Você precisa entender que medo não é fraqueza, ok? Medo é um sentimento, é uma reação e não uma fraqueza simplesmente. Eu tenho medo, você tem medo e eu quero dizer em primeira instância que é importante ter medo, ok? Só que o medo é essa sensação de insegurança, de perigo e tal, pode ser uma resposta ao estresse que aí libera adrenalina, por exemplo, no seu cérebro e outras substâncias, né? Dispara o coração, etc. O medo está ligado ao instinto de sobrevivência, é importante, preserva a vida e tal, é um mecanismo de proteção, tudo isso que a gente já sabe, fica repetindo aqui para você. Mas a questão é a seguinte, como identificar que você tem medo? Se você se auto-sabota, você não faz isso racionalmente, você faz isso inconscientemente ou pelo seu subconsciente, você faz isso, se auto-sabota, você nunca vai para frente, começa bem, vamos lá, pá, daqui a pouco você mesmo toma uma atitude aí. Agora, como identificar que você tem medo? É simples, vamos lá. Quais são os tipos de medos que existem aí? Existe medo do escuro, né? Você sabia que o segundo maior medo do ser humano é falar em público? Sabia disso? O segundo maior medo do ser humano é falar em público. Olha só quantas pessoas têm medo de falar em público. Mas vamos lá, outros tipos de medo. Falar em público, medo de escuro, medo de altura, medo de relacionamentos ou de assumir novos relacionamentos. Tem gente que tem medo de inseto, de barata, de gafanhoto, etc e tal. Tem gente que tem medo de lugar fechado, né? Claustrofóbico, aí ele não consegue ficar, entra no elevador, fica todo desajeitado, prefere subir pela escada. Tem gente que tem medo de altura e por isso não entra no elevador. Tem gente que tem medo de muita coisa, medo de dirigir, por exemplo. Enfim, tem muitos tipos de medos. Agora, eu fiz uma análise e todos esses medos têm um ponto em comum. Ok? Por exemplo, vamos lá, falar em público. Quando a pessoa tem medo, se você tem medo de falar em público, o que você procura fazer? Evitar falar em público, não é? Você evita alguma situação, pede para alguém no seu lugar fazer e tal, tenta resolver pela internet, tenta resolver de outras formas, ok? Evita isso aí. Quem tem medo do escuro, evita ir para o escuro. Quem tem medo de altura, evita subir no elevador, evita ir para o 10º andar, evita qualquer tipo de situação. Quem tem medo de inseto, aí sim, evita, né? Evita lugares que tenham insetos, evita situações que podem vir insetos, enfim. Quem tem medo de lugar fechado, evita. Eu conheço gente que evita de entrar numa sala fechada, de entrar no elevador, enfim. Quem tem medo de dirigir, evita dirigir, não dirige, outros dirigem para ele. Certo? Então, o ponto em comum é que quem tem medo sempre vai evitar aquela situação.
Esse é o primeiro ponto em comum, identificar o ponto em comum, que é evitar. A pergunta é, o que você evita? Vamos lá, você começa alguma coisa, aí está caminhando bem e você começa a evitar. O que é evitar? Não estou falando levitar não, tá? Levitar não, é evitar. Evitar é não fazer, evitar é não entrar, evitar é não reagir a favor, evitar é não ir ao encontro, evitar é isso. Quando você dá mancada, você está evitando. E aí entra a autossabotagem. Muita gente evita, você, por exemplo, você está crescendo profissionalmente, aí você dá uma mancada, porque essa mancada pode gerar uma reação, ser mandado embora. Aí você vai falar assim, tá vendo, só fui mandado embora, eu não consegui. Eu até tentei, mas a pessoa não teve paciência, meu chefe não teve paciência, a empresa não teve paciência, fui mandado embora. Quer dizer, você evitou, porque você tem medo, e aí colheu as consequências, e aí você tem agora uma desculpa. Isso é autossabotagem, é uma forma, na verdade, de autossabotagem. Mas todos eles têm esse ponto em comum, ou todas essas formas de sabotagem têm um ponto em comum, que é evitar. As pessoas evitam. O que é que você tem evitado? O que é que você evita? O que é que você geralmente dá mancada? Isso é uma forma de você identificar o medo. A maioria das pessoas, elas não vão dizer assim, eu tenho medo mesmo, eu tenho medo, por isso que eu tenho fracassado, por isso que eu não tenho conquistado os meus sonhos, eu não vou atrás, não construo os meus sonhos, porque eu tenho medo. A maioria não vai falar isso. A maioria das pessoas não vai falar que os seus relacionamentos são frustrados porque ela tem medo. Tem gente que tem tanto medo, de ser amado, por exemplo, que acaba auto-sabotando, vai sabotando a relação porque ela precisa ter alguma coisa para ela falar assim, tá vendo, não deu certo porque de novo a pessoa deu mancada, de novo a pessoa, ela simplesmente agora me traiu ou encheu o saco, Então, por exemplo, tem mulher que tem tanta desconfiança que ela fica caçando, tem homem também, fica caçando para encontrar alguma situaçãozinha para falar assim, tá vendo, só não deu certo por causa disso. Porque o medo de ser amado, o medo de dar certo, o medo de construir, o medo de avançar, mas ela não vai falar que tem medo. Não vai, a grande maioria das pessoas não vai falar, elas não irão falar que tem medo. Não falarão que tem medo, exatamente porque está impregnado no subconsciente. Existem traumas, existem situações, quando eu digo trauma, alguma pancada que foi realizada, que foi concretizado na vida da pessoa, numa situação, por exemplo, numa traição, num relacionamento mal sucedido, enfim, alguma coisa aconteceu e isso causou um bloqueio. O evitar é paralisar, é travar. O que é que trava você? O que trava você revela o seu medo. Se todos os medos têm um ponto em comum, que é o evitar, que é o travamento, então o travamento é a febre de uma inflamação. É uma característica, o travamento é uma característica de que você está com medo. Mas como eu disse, a grande maioria das pessoas não vão assumir que estão com medo. Não vão. Às vezes por vergonha, às vezes por não concordar, porque eu não tenho medo disso. No consciente dela, ela não tem medo disso, mas no seu subconsciente, o seu subconsciente produz reações em relação ao medo. Produz reações em relação ao medo. Quer dizer, você reage, você é uma pessoa que está com febre, mas fala assim, não tem nenhuma inflamação, não tem nenhum problema acontecendo comigo não, mas está com febre. Então identifique a febre. E o primeiro ponto, a febre é o que é que trava você. O que é que trava você? Legal? Segundo ponto, vamos lá. O ponto em comum para ver. Bom, se o ponto em comum para identificar o medo é entender aquilo que trava você, aquilo que você evita, o ponto em comum então para você vencer ou superar o medo, o que é? Encarar. É encarar. Não tem outras fórmulas, Você pode se preparar para encarar. Por exemplo, você pode... Tem pessoas que meditam, Tem pessoas que vão se relacionar e aprofundar num relacionamento com Deus.
E isso é fundamental, é maravilhoso. Quando você se aprofunda numa relação com Deus, você ganha fé, você ganha mais estrutura espiritual e emocional, você ganha mais equilíbrio, porque o Espírito de Deus, né, Deus ele proporciona em nós um equilíbrio, né? A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. O fruto do Espírito gerando paz, amor, gozo, fidelidade, tem fé, né, que é traduzido como fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, várias características, são 9 características do fruto do Espírito que Deus, né, em Gálatas capítulo 5, fala sobre isso aí, e isso nos dá equilíbrio, mas todo esse equilíbrio, tudo que você faz é uma preparação para que você faça o quê? Encare o medo, dê um impacto, vá de encontro ao medo. Não tem como você superar se você não encarar. Agora tem como você se preparar para encarar o medo. Essa é a grande questão, ok? Então o segundo ponto, né, e o ponto comum entre todos os medos, eu tenho medo de elevador, então eu vou ter que encarar. Agora dá para você se preparar para fazer isso antes. Eu tenho medo de dirigir, mas eu vou encarar. Agora tem que se preparar para isso. Eu tenho medo do escuro, tenho medo de falar em público. Beleza, então vamos preparar. Como você prepara? No caso de falar em público, como é que você vai preparar? Dominando o conteúdo, tentando falar primeiro para grupos menores. Outra forma é você treinando na frente do espelho. Tem pessoas que vão lá treinar na frente do espelho e tudo e tal. É uma forma de preparação. Quer dizer, são 3 pontinhos aqui para você preparar. Então, qual é o medo que você tem? Vamos lá, primeiro, o que trava você? Então isso é a febre. Então você identificou que tem medo nessa área aí. Como vou vencer isso aí? Vou me preparar agora para encarar. Preparou um pouco, mas é só um pouco. Prepara um pouco e já encara. Prepara um pouco e encara de novo. Prepara mais um pouco e encara de novo. Certo? E uma das formas de preparação para isso é você identificar a sua identidade, né? Conhecer a sua identidade. Porque pensa comigo, na verdade, medo em público não existe. Medo de falar em público, desculpa. Medo de falar em público não existe. Não existe. O que existe é o medo de passar vergonha. Aí existe. É o medo de você ser ridicularizado, de falarem mal de você. Ninguém tem medo de falar em público. Tem medo do resultado negativo que o falar em público pode dar. Entendeu? Ninguém tem medo de relacionamento. Tem medo de você investir o seu coração, investir a sua razão, investir os seus sentimentos, investir a sua vida e a pessoa trair você de novo. É isso que tem medo. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Então, o preparar é fundamental e essa preparação é um processo. Terceiro ponto é como eu vou enfrentar. Uma vez que eu preparei, como eu vou enfrentar? Bom, para eu enfrentar, eu tenho que observar duas questões aqui. Primeiro isso é real? Existe mesmo? Isso é real? Por exemplo, a pessoa tem medo de barata. Tá, mas é um medo real ou é ilusão isso? Porque eu nunca vi ninguém que saiu no jornal lá que a pessoa morreu porque comeu a barata, deu uma mordida e comeu metade da perna dela. Não existe, não é que nem tubarão. Né? A barata não pode causar dano nenhum. Tá aqui, É ilusão ou existe? Identifique isso. É ilusão ou existe? O cérebro ele não separa isso. Ele não diferencia isso aí. Okay? Para o cérebro é a mesma coisa. Se isso causa algum tipo de insegurança para você, independe para o cérebro se isso é real ou é irreal. Para o cérebro independe isso. Okay? O que acontece é que muitas vezes a gente imagina as coisas. Então é um medo irreal, é um medo imaginário. Todo medo imaginário, presta atenção nisso, ele tem a ver com o futuro. Ele tem a ver com uma ilusão que é produzida. Então você produz a ilusão, a barata, aí você fica imaginando a barata, ela voando, ela vindo e tocando e tal. Mas você sabe que na real isso não existe. Medo de sapo, nunca vi o sapo avançar em ninguém. E olha que eu já peguei sapo na minha vida, hein, na mão, hein? Mas nunca vi sapo avançar em ninguém. Okay? Então esse é o medo imaginário. Se é um medo imaginário, você vai trazer isso para a real. Okay? Quando você traz isso para a real, o mundo da razão, e aí tem medos que são racionais, por exemplo,
tubarão, falando de animais, né? Leão, etc e tal, mas você tem medo, por exemplo, num relacionamento, é um medo real, que isso pode realmente acontecer? Pode. Tem medo de altura? Pode acontecer alguma coisa? Pode. Pode acontecer alguma coisa em relação ao medo de falar em público, você ser ridicularizado, etc? Pode e tal. Então, uma vez que você traz isso para o mundo real, aí você vai fazer o seguinte exercício. Um exercício bem prático para você aqui. Ok? O exercício é o seguinte: imagine duas coisas. Primeiro, imagine a pior cena. Vamos supor que o medo seja de um relacionamento. Imagine a pior cena. Qual é a pior cena? Você se envolver, a pior cena é ele ir e trair, como outros já fizeram, como outras já fizeram. E não dá certo, você tem que separar. Essa é a pior cena. Beleza? Então, ok, essa é a pior cena, tá bom? Beleza, que eu digo é o pensamento, né? Conseguiu pensar? Ok. Então vamos lá. Agora, imagine a melhor cena. Qual é a melhor cena desse relacionamento? Você vai se relacionar, a pessoa vai te amar, vai cuidar de você, vão construir uma família, vai dar certo, vocês vão ter um negócio junto e tal, vão ficar 50 anos juntos, vão morrer velhinhos os dois e tal. Essa é a melhor cena. Vão conquistar junto, vão construir tudo isso junto. Ok, então você tem a pior cena, vai tomar um pé na bunda, e tem a melhor cena, que é passar o resto da vida juntos e construir uma família maravilhosa. Beleza? Imaginou as duas coisas? Tá, agora a pergunta é a seguinte para esse exercício: o que te atrai mais? Evitar a pior cena ou conquistar a melhor cena? O que atrai mais você? Dedique a sua vida àquilo que atrai mais você. Evitar ou conquistar? Viver plenamente feliz ou viver fugindo a vida inteira? Essa é uma das formas de você enfrentar o medo. Uma maneira bem prática de você enfrentar o medo. Legal? Bom, eu sou Everton Lopes e essa é a live 707, toda terça e quinta. E se você quiser saber mais, às vezes a gente muda dia, coloca outro dia também, acrescenta dia também. Então você clica no link aqui perto para você se inscrever e sempre receber as nossas notificações em relação às nossas lives ou outros vídeos. Entre no meu canal do YouTube, se inscreva, compartilhe. Se você não gostar de alguma coisa lá, mete a boca lá, não tem problema não, fala um monte. Eu não tenho problema com autoestima em relação a isso aí, ok? Não há problema, não precisa gostar não, tá? Eu quero que seja útil para você. Se você não gostar, comenta, faz um comentário, porque você me ajuda a alinhar melhor os meus pensamentos, as ideias, e eu produzir conteúdos que te ajudem também. Legal? Valeu para você que ficou comigo aqui, um abração pro Thiago aqui, para todo mundo, valeu, fica com Deus e toca o barco, não tem como viver sem medo, ok? Tenha medo, mas domine esse medo, identifique e domine esse medo para que você consiga avançar. Vamos só recapitular rapidinho aqui, o pontinho que eu coloquei, Primeiro ponto, existe um ponto em comum entre todo tipo de medo, nós falamos sobre isso hoje. E também, se existe um ponto em comum para todo tipo de medo, existe um ponto em comum para enfrentar todos os medos. Agora, como você faz para enfrentar esses medos aí? Nós falamos sobre isso hoje, eu espero que tenha sido muito bom para você. Um abraço, a gente se vê, valeu!